Olá, seja bem-vindo ao dia 55 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ativa também o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. Também aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos e familiares para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro dirigindo, preste atenção, por favor, apenas escute. Mas se você está em casa ou no trabalho, já pegue o seu bloco de notas, liga o seu aplicativo de notas para que você possa escrever tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 55 do nosso devocional, onde nós continuamos lendo o livro de Isaías, né? Começamos ali no capítulo 19 e lemos até o capítulo 30 de Isaías. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês nesse devocional sobre o perigo dos atalhos, tá bom? Eu e você, nós somos brasileiros e nós somos conhecidos aí mundialmente por uma coisa muito feia chamada jeitinho brasileiro. Nós tentamos dar o nosso jeito para todas as coisas. E na maioria das vezes, esse jeitinho brasileiro quer dizer que nós estamos pegando certos atalhos, né? Nós estamos cortando alguns processos no meio aí para adiantar certa coisa, para viver algo que nós ainda não estamos preparado. Aconteceu exatamente isso com o povo de Israel, tá? No capítulo 30 de Isaías, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava com medo, né, da situação dos inimigos ao seu redor, então eles decidiram fazer uma aliança com o Egito. Exatamente, aquele mesmo Egito de onde eles foram tirados, né, com mãos fortes e com milagres por Deus. Agora, por causa do medo, eles estavam fazendo uma aliança novamente com o Egito. Eu quero, já que você escreva essa primeira lição aí no seu caderno ou no seu celular, que é o seguinte: nem todo movimento é direção de Deus. Só porque nós estamos nos movendo e indo para frente, não quer dizer nada. Sabe qual foi o problema do povo de Israel nessa situação? Eles não consultaram a Deus. Eles tentaram fazer do seu jeito, lembra que eu falei do jeitinho brasileiro? Eles tentaram fazer do seu próprio jeito, né, da sua própria maneira, com suas próprias forças, com suas próprias conexões, e as coisas não deram muito certo, tá? Isso tá em Isaías capítulo 30, versículo de número 1, né? A Bíblia fala, olha, vocês tomaram decisão, mas não de mim. Isso Deus está falando. Eles fazem alianças, mas não pelo meu espírito. Deus está falando ali, olha, vocês estão se movendo, vocês estão tomando decisões, tentando resolver, mas sem mim, sem Deus, tá bom? Isso vai nos ensinar uma coisa muito importante, tá? E eu preciso que você escreva isso aí. Nem todo avanço é progresso, tá bom? Nem todo movimento quer dizer que nós estamos indo para o lugar certo, ou que nós estamos indo na direção que Deus quer. Ah, mas que eu preciso me mover. Existem muitas pessoas que se movem, mas não estão progredindo, não estão indo para frente, tá bom? Apenas estão se movendo. Eu sempre falo isso com o pastor Mateus, um amigo meu, que existe o diretor do FBI, que toda vez que ele está respondendo uma pergunta em uma entrevista, ele sempre está mexendo em algum papel, né? Ele sempre está tirando um papel de um lugar, colocando um papel em outro lugar, e tipo assim, ele tem a aparência de que está fazendo alguma coisa, mas na verdade não está fazendo nada. E existe muitas pessoas na igreja que está acontecendo isso, estão se mexendo muito, mas não estão indo para lugar algum. Tá? Se movem demais no lugar, né? Parecem que estão avançando, mas na verdade estão parados no mesmo lugar. Tá? Nem toda decisão que nós tomamos é direção de Deus. Tá? E lembre-se, nós vamos viver as consequências dessas decisões que nós tomamos. Então é muito importante nós só nos movermos quando Deus permitir, e melhor ainda, nos movermos para a direção que Ele nos empurrar. Tá bom? Ele vai dar essa permissão, mas nós precisamos andar segundo os caminhos que Ele preparou para nós, tá bom? Às vezes a gente tenta fazer isso também, né? A gente tenta resolver o nosso tempo, assim como o povo de Israel tentou fazer, né, uma aliança com o povo do Egito, porque eles estavam com medo, sem consultar a Deus, tá bom? Nós fazemos isso também, né? Nós tentamos resolver as coisas do nosso tempo, da nossa maneira, né? Corremos atrás de soluções rápidas, né? De soluções que vão
adiantar as promessas de Deus para nós, e a gente peca muito nisso, tá bom? Nós tomamos decisões no impulso, né? Às vezes ali as situações da vida nos fazem tomar certas decisões que éramos para ter orado, que éramos para ter jejuado, que éramos para ter tido paciência, termos graça, mas não, por causa da nossa pressa, né? Por causa do impulso, nós vivemos coisas que nós não estamos preparados para viver. E só depois nós percebemos que deixamos Deus de lado. Né? Só depois que nós estamos vivendo essas consequências é que nos lembramos de consultar a Deus. Agora, pedindo para que Deus nos arranque de certas situações e etc. Tá? Então é muito importante nesse seu 2026 você entender isso. Só porque você está se movendo, não quer dizer que você está se movendo para o lugar que Deus tem para você, tá bom? O povo de Israel tentou dar um jeitinho na situação deles ali, usar o jeitinho brasileiro, né, há 4.000 anos atrás, mas acabaram que no final as coisas não deram certo, tá bom? E isso que eu quero que você escreva a segunda lição aí, que é muito importante, porque confiar em um lugar errado sempre vai te trazer frustração, tá? Você vai tentar fazer do seu jeito e você vai depositar a sua confiança em coisas e pessoas que não têm a capacidade de te levar e de te tirar da situação que você está. Porque a nossa confiança, como eu disse nos últimos devocionais, precisa estar em Deus, tá? E na sua palavra. Israel coloca a confiança deles no Egito, né? Um poder humano, tá? No faraó, nas leis de faraó, mas o próprio Deus disse que isso era inútil. O pastor Adriano está na Bíblia, claro, tá em Isaías capítulo 30, verso de número 3, se você ler aí, Deus fala, a proteção de faraó se tornará vergonhosa, se tornará vergonha para vocês a proteção de faraó. Olha o que Deus está falando, né? Ou seja, aquilo que parecia segurança aos seus olhos, aquilo que parecia que você tinha resolvido né, do seu jeito, no seu tempo, vai se tornar decepção. Uau, isso é muito real que nós passamos isso hoje, né? Nós colocamos a nossa confiança em dinheiro, contatos, né, oportunidades, pessoas, mas a realidade é que todas essas coisas são muito limitadas, elas não têm o poder que Deus tem, tá bom? Elas não são Deus, então elas não conseguem te tirar da situação que você está por completo, né? Podem te dar aí talvez um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de segurança, mas a única real segurança para nós crentes é Deus, é ter uma vida com Deus, tá bom? E quando nós colocamos a nossa confiança no lugar errado, isso acaba em frustração. Eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse vídeo, em algum momento já teve um momento de frustração por ter colocado a sua confiança em lugares e pessoas erradas. Mas nós precisamos estar ok e entender que humanos vão falhar. Homens e mulheres falham, né? Lugares, companhias, business, todas essas coisas falham, mas o único que não falha é Deus, tá bom? Então, pastor Adriano, como é que eu salvo, como é que eu me livro de ter frustrações em 2026? Coloque sua confiança em Deus. Se no momento que Deus tomar conta da sua vida, você automaticamente não notar uma mudança, alguma coisa está errada, Deus tem o poder de transformar tudo na sua vida, mas começa com a confiança. Deus não vai fazer nada aquilo que você não queira que Ele faça, tá bom? Então, pare de colocar as suas expectativas em homens, tá? Porque eles vão falhar, porque eles vão te decepcionar, eles vão te frustrar e Deus nunca vai fazer isso, tá bom? E aqui vai a terceira lição que eu quero que você escrever, que a gente já vai começar a terminar esse devocional. É o seguinte, né? A força, na verdade, estava no esperar e confiar. No caso do povo de Israel, eles achavam que eles precisavam fazer uma aliança com o povo do Egito para que eles pudessem ter proteção. Mas, na verdade, a Bíblia vai dizer que a solução deles era esperar e ter paciência e confiar. Tá? Isso está no capítulo 30 mesmo de Isaías, versículo 15, né? Olha que Deus fala, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes.
O próprio Deus está falando, olha, a sua força, na verdade, não estaria em você formar alianças, formar, né, sociedade com pessoas que não tem nada a ver comigo, você entrar em situações que não tem nada a ver comigo. Deus está falando, na verdade, a sua força estaria em você estar tranquilo e na confiança em quem eu sou. O próprio Deus está falando isso, mas você não quis. Nós não quisemos, nós fizemos do nosso jeito, queremos, né, adiantar o agir de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida e acabamos nos frustrando. Olha isso, Deus estava dizendo, a vitória de vocês, estava falando para o povo de Israel, mas nós trazemos isso para os nossos dias, correto? A vitória de vocês não está em correr, né, em buscar uma solução, mas está em confiar. Né? Só que o povo preferiu fazer do próprio jeito. Isso quebra, né, muito a nossa lógica, né, como humanos, porque nós pensamos, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né, eu tenho que me mover, eu não posso ficar parado. Eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que falam, eu não posso ficar parado, eu tenho que me mover, né, se eu ficar aqui eu tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro e etc. Eu preciso resolver isso agora, eu preciso dar um basta nessa situação e etc. Mas Deus nos mostra mais uma vez, tá? Na verdade, ele nos mostra muitas vezes na Bíblia que a maior força, a nossa força verdadeiramente vem da onde? Do esperar, do confiar, né? De depender dele, tá? Aí que está a nossa força maior. Eu sei que na nossa natureza humana nós queremos resolver as coisas o mais rápido possível. Nós queremos achar soluções para problemas, nós queremos nos livrar de certas situações, mas a Bíblia vai nos ensinar que a nossa força está no confiar e descansar. Se você quer ter um 2026 abençoado, se você quer que a sua vida se destrave nesse ano e também nos próximos anos, confie e espere no Senhor. A própria Bíblia vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, certo? Mas permanecem para sempre. Está em Salmo 125. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa esperar no Senhor, tá bom? Que assim as suas forças serão renovadas, Deus estará na direção da sua vida e tudo vai melhorar em nome de Jesus. Que o seu 2026 possa ser um ano de confiança e de tranquilidade, sabendo que Deus continua na direção da sua vida. Que Deus te abençoe. Que o seu 2026 possa ser um ano de vitória e de tranquilidade, confiando que o Senhor sempre vai estar cuidando da sua casa. E com isso nós chegamos ao fim do dia 55 do Projeto 90. Amanhã é o dia 56, nós estamos continuando o livro de Isaías. Nós vamos ler Isaías capítulo 31 até Isaías capítulo de número 42, tá? Lembre-se, já manda esse devocional para uma pessoa que precisa ouvir mais a palavra de Deus e estudar juntamente conosco. Nos vemos amanhã aqui às 6h30 da manhã, no dia 56 do Projeto 90, às 6h30 da manhã em ponto. Deus te abençoe, um abraço.